A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, o Espírito Santo atuando no crente. Eu espero muito que Deus possa falar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho, teu joinha, tanto aqui no YouTube, Pastor Janderson, no Spotify. Fica à vontade para deixar os teus comentários também ou indicar para alguém. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para você ser edificado em Jesus, edificada também. Então vamos lá, vamos para o nosso momento de leitura bíblica, iniciando a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe do juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, o Espírito Santo atuando no crente. Tema da lição desse trimestre é o Espírito Santo, Deus presente em nós. Esse texto é escrito pelo pastor Carlos Alexandre. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre essa atuação do Espírito Santo na vida da pessoa cristã que aceitou a Jesus, que é firme com o Senhor, como presença do Espírito Santo no seu coração. Para iniciar bem, inicie pela base bíblica que a lição traz. A primeira dela está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Lê esse texto com os teus alunos. A segunda é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza em João, capítulo 14, versículos agora 16 ao 20, depois versículos 26 ao 31. Lê esses versículos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Eu espero muito que Deus confirme em você essa palavra para a glória e honra do Senhor. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, no YouTube e no Spotify também. Toda quarta-feira é um encontro marcado da classe dos juvenis às 18 horas, tá? Então toda quarta às 18 horas a gente libera a lição para que você possa se preparar e ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Na lição de número 7, escrita e comentada pelo pastor Carlos Alexandre, estamos abordando então sobre essa atuação do Espírito Santo na vida da pessoa cristã, nova convertida, que aceitou a Jesus como seu Salvador. Nós cremos, professamos e ensinamos, de acordo com a nossa visão teológica pentecostal, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, tem a mesma essência de Deus. Além do que, esse Espírito Santo atua em nós conforme a vontade do Senhor. Ele é Deus poderoso que cria todas as coisas e também está presente em nós. Trabalha em nós, nos convencendo, através do processo da salvação, do nosso pecado, através do arrependimento em Cristo Jesus. Na Bíblia, ele é conhecido como Paracleto. A palavra Paracleto, do grego, traz essa ideia de consolador ou conselheiro. Isso quer dizer que ele também atua na obra da salvação, tanto na justificação, como na regeneração e também na santificação. A obra da salvação tem esses três processos, esses três estágios aí. E você percebe que o Espírito Santo ele continua atuando nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele trabalhava nos corações, convencendo as pessoas também do pecado, quebrantando os corações para as pessoas voltarem o seu coração, o seu entendimento, a sua alma para Deus. E agora no Novo Testamento você vai perceber essa atuação continuando na vida da igreja. Na obra da salvação e no processo da salvação, o apóstolo Paulo deixa isso explicado através das cartas, assim também como Pedro e João. Nessa visão da compreensão bíblica, de entender que o Espírito Santo opera em nós, nos convencendo do nosso pecado, nos ajudando agora por intermédio da graça de Deus a entender a vontade soberana no nosso coração. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar sobre esse processo da salvação, sobre a atuação do Espírito Santo
nesse processo. A salvação, de acordo com a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, é um ato da graça e da misericórdia de Deus, foi estabelecida antes da fundação do mundo, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, é demonstração da graça de Deus, nós não merecemos, mas Ele decidiu nos salvar e nos amar primeiro, e por sua graça preveniente, Ele agora nos habilita, por intermédio da graça, essa oportunidade de termos então, conforme o pastor Clayton Pomerene, de experimentarmos a salvação por intermédio do livre-arbítrio. É importante nós destacarmos isso para você também. E já avançando, explicando isso para você, vamos então para o primeiro ponto. E se eu estou te ajudando até aqui? E se você pode me ajudar também, por gentileza, deixa aqui teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da igreja que você congrega, quem é o teu pastor, onde é que esse vídeo está alcançando você aí no Brasil ou fora do Brasil também. Eu quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. O primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: Ele é o Consolador prometido. De acordo com o pastor Carlos Alexandre, ele se fundamenta então na profecia do próprio Jesus a respeito do derramamento do poder de Deus, da chegada então do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a vida dos apóstolos, fundamentado em João 14, versículos 16, como promessa predita no Antigo Testamento de forma veterotestamentária, através da vida de Joel, lá no capítulo 2, versículos 28 e 29 da profecia do profeta Joel no Antigo Testamento. Quando analisamos essa abordagem, nós também precisamos recordar que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era dada somente em determinados processos. Guarde isso. Para obras específicas. Ele trabalhava na vida dos juízes para o exercício da liderança, ele trabalhava na vida dos profetas para o exercício das profecias, trabalhava na vida dos reis para o exercício então desse governo conforme a vontade de Deus, trabalhava na vida do sacerdócio para levar as orações e os clamores do povo diante do Senhor. Então, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, ela é gota a gota. Mas, a partir da ótica do Novo Testamento, desde a profecia de Joel, você percebe agora que há uma promessa para esse derramar do Espírito Santo. E isso se cumpre no dia de Pentecostes, que nós vamos estudar na lição de número 8, semana que vem, onde vamos abordar sobre o batismo com o Espírito Santo, como nós acreditamos. E é importante também você entender que esse tempo da profecia era chegado. O próprio Jesus, em seu ministério, que é guiado pelo Espírito Santo, na realização do poder de Deus, falava a respeito dessa chegada, desse derramar, sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja, e essa promessa agora se cumpre em nossos dias. Detalhe, nós acreditamos que o Espírito Santo ele continua atuando hoje. Existe uma linha de pensamento conhecida como cessacionismo que entende que o Espírito Santo só atuou no Novo Testamento e ali ficou. Hoje, alguns cessacionistas acreditam em milagres, acreditam na ação do Espírito Santo para o convencimento do pecado, esses detalhes assim acreditam, mas não creem na ação dos dons espirituais como dons atuais para a igreja de hoje também. Então entende que esses dons cessaram lá no Novo Testamento. Nós acreditamos que continuam trabalhando hoje também. São atuais e relevantes para a capacitação da juventude, da igreja, para a minha capacitação, para a tua capacitação. Então, a profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento descreve que ele viria para edificar a igreja, viria para nos orientar em momentos difíceis, está lá em João capítulo 18, capítulo 14, versículo 18, melhor dizendo, e também ele viria para interceder por nós em oração, trabalhar diretamente com a igreja. Romanos 8, 26 e 27 vai confirmar isso com você. E eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir muito essa aula, por gentileza, envie esse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais da tua igreja e vamos avançar então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo operando no crente. Agora, nesse segundo ponto, eu vou abordar como é que esse processo da salvação
conduzido pelo Espírito Santo em nosso coração e como nós pentecostais entendemos isso. Na obra da salvação, no processo da salvação, você precisa entender que o Espírito Santo faz parte também desse processo, também atua nesse processo. Efésios 1:4 descreve que na eternidade, Deus então decidiu traçar esse plano da graça, da sua vontade, da obra da salvação. Esse plano é estabelecido pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante você guardar isso aqui também. Um detalhe sobre o processo da salvação para você entender isso. Deus ele planeja a salvação, o próprio Jesus ele trabalha executando essa salvação através da sua morte na cruz e o Espírito Santo agora mantém, ou seja, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos levando agora para Deus. O principal papel da obra do Espírito Santo na compreensão desse derramamento do poder e, ao mesmo tempo, desse processo da salvação, é nos ajudar a ter um convencimento no nosso coração, uma conversão de nos levar para Deus. Então, nessa conversão, nós entendemos agora que essa graça de Deus é manifestada em nós. A conversão, para nós, não é o batismo com o Espírito Santo, mas é a habitação do Espírito Santo no nosso coração. Tem gente que entende que a conversão é o batismo com o Espírito Santo. Nós, pentecostais, não entendemos assim. A conversão é uma coisa, é algo onde o Espírito Santo habita em você, faz morada. Já o batismo com evidência em línguas é revestimento de poder e é posterior. Nós vamos explicar isso na aula que vem para você aqui também. Avançando, vamos então entender isso com você no processo da salvação, como o Espírito Santo trabalha. E o primeiro subtópico destaca que o Espírito Santo ele opera na salvação. De acordo com o pastor Carlos Alexandre, comentarista e escritor da lição, ele descreve que o Espírito Santo ele opera em nós no processo da salvação. De que maneira? Quando a pessoa aceita Jesus, é claro que ele já convence você do seu pecado e agora te ajuda a esse ministério de servir a Deus no processo da regeneração. Você pode ler o texto de Romanos 8:9, 2 Coríntios 5:17. Dentro da palavra, você vai perceber pelas escrituras que o Espírito Santo ele opera em nós, ele trabalha em nós. Isso quer dizer que o Espírito Santo opera em você. No processo da salvação, o discipulado te ajuda a entender agora como esse processo acontece, tá? E é fundamental que quando uma pessoa aceita Jesus, se converte, passe então pelo processo do discipulado, procure uma igreja ou procure alguém para esse processo. E na igreja local nós devemos ter esse papel de explicar o que está acontecendo. A pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, passa a ser habitação, morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica que nós somos então templo do Espírito Santo. Aqui não entra aquela linha de pensamento mundana em dizer que meu corpo, minhas regras. Mas aqui entra o pensamento bíblico, a linha de pensamento da nossa cosmovisão, que descreve meu corpo, templo do Espírito Santo, meu corpo, regras de Deus, palavra de Deus, direção de Deus e santificação. Então, pela palavra, nós entendemos agora que precisamos ter uma comunhão com Deus. E daí os nossos irmãos mais veteranos, pentecostais, os nossos pais na fé, sempre nos ensinaram que é fundamental você que aceita Jesus como seu Salvador, busque o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, abra mão de coisas que te levam para o caminho do pecado, mas busque agora a presença de Deus na tua alma. É algo muito mais profundo, precioso também para o teu coração. Eu espero estar contribuindo contigo. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o revestimento agora de poder, que é caracterizado como batismo com o Espírito Santo. O pastor Carlos Alexandre também destaca que o batismo com o Espírito Santo é visto como um revestimento de poder. Nesse segundo subtópico, o nosso entendimento então passa por isso. Detalhe.
Nós acreditamos, como pentecostais, que o processo da salvação é estabelecido pelo Espírito Santo agora em nós. Então, quando você aceita Jesus, você passa a ser morada do Espírito Santo. Guarde isso. O revestimento de poder é outro processo, é outro entendimento. E ele passa agora pelo terceiro estágio, conhecido como a santificação. A salvação se dá em 3 estágios. Nós entendemos a justificação, a regeneração e a santificação. Na santificação, nós recebemos, então, esse revestimento de poder. Detalhe, o batismo com o Espírito Santo ele não é aprendido. Você não fala em línguas porque aprendeu um novo idioma. Não funciona assim. O batismo com o Espírito Santo é ato da graça de Deus, é Deus que dá, é um revestimento de poder. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, também defende isso. O nosso pentecostalismo brasileiro compreende assim. E nós entendemos de forma muito clara que a primeira evidência é o falar em línguas de forma externa. Então, esse revestimento de poder é visto como essa visão bíblica coerente que nós defendemos. Existem denominações que entendem diferente. Nós trabalhamos aquilo que nós compreendemos como pentecostais, tá? De linha clássica, com muito respeito às outras linhas de pensamento. Mas entendemos que a primeira evidência é o falar em línguas. Por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como seu Salvador, ela passa a ser a morada do Espírito Santo. Isso quer dizer que ela passa a sentir a presença de Deus, está mais sensível à graça de Deus, tem sonhos espirituais, visões, Deus começa a ministrar no coração dela, mas isso é só o começo dessa habitação. É por isso que nós ensinamos a respeito do revestimento de poder que faz parte dessa plenitude do alto sobre a nossa alma, nos capacita para a missão e nos envolve com a graça de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar agora sobre a atuação do Espírito Santo. Você que está me assistindo ou me ouvindo pelo Spotify, um beijo no teu coração e que Deus edifique você por essa palavra. Neste terceiro ponto da nossa lição, a nossa observação agora passa a entender sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos recordar, no Antigo Testamento, ele opera capacitando as pessoas para missões, para obras específicas. Atua em diversas situações com pessoas específicas, reis, juízes, sacerdotes e profetas, como nós já estamos explicando para você durante todo esse trimestre. No Novo Testamento, ele atua diretamente na vida da igreja, na vida das pessoas, convencendo as pessoas diante do seu pecado, ao arrependimento, para ter então uma vida preciosa com Deus. E agora eu vou detalhar isso com você. O primeiro subtópico do terceiro ponto demonstra agora como o Espírito Santo atua na vida daquela pessoa que está em estado de pecado ou no pecador, na pessoa que está distante de Deus, e a gente precisa observar isso em sala de aula também. O pastor Carlos Alexandre descreve então que o Espírito Santo ele atua na vida da pessoa que está em estado de pecado, ou seja, vivendo, sendo impulsionada, guiada pelo pecado. Com o fundamento de João capítulo 16, versículo 8, você percebe dentro da palavra que o Espírito Santo agora nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que opera em nós, nos ajudando a ter o entendimento que somente em Jesus nós temos então a salvação, somente em Cristo nós podemos então estar salvos. Pela Escritura então nós entendemos que a pessoa-chave de toda a palavra é Jesus. E quem é que nos convence sobre esse pecado, sobre esse afastamento da presença de Deus? É a pessoa do Espírito Santo. Pelas Escrituras, nós vamos entender agora que ele nos convence que nós estávamos em estado de pecado, e pelas Escrituras ele nos convence então que em Cristo agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. Fomos afetados pelo pecado original e a partir da queda nós nos afastamos da presença do Senhor. E o pecado nos leva para distante de Deus. Mas por intermédio da graça de Deus e a sua graça preveniente, Deus então estabeleceu a salvação pela graça e pela graça preveniente nos habilitou agora, conforme a sua vontade, por intermédio do livre-arbítrio, para ter um
encontro especial com Jesus. E quem é que faz toda essa obra? O Espírito Santo. Então é ele que convence que você precisa ter Deus no seu coração. É ele que te ajuda agora a ter esse sentimento, essa sede de buscar a presença, de entender essa vontade preciosa de Deus para a tua alma, que é a salvação em Cristo. Já avançando para fechar a aula, o último subtópico destaca agora a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa cristã, ou no cristão. De acordo com o pastor Carlos Alexandre, o Espírito Santo agora trabalha em nós, no Novo Testamento, nessa compreensão por intermédio da graça, na pessoa cristã, da seguinte maneira: ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo por intermédio da regeneração, e agora nos conduz para a santificação. No processo da santificação, ele vai nos habilitando. Paulo explica isso. Ele ensina que nós precisamos, então, buscar o fruto do Espírito Santo com as suas qualidades. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Vale a pena você ler esses versículos, tá? Ele descreve que aquele que aceita Jesus como seu Salvador ou que é uma nova criatura precisa das qualidades do Espírito no seu coração. Isso quer dizer que ele vai colocando em você a paz, a mansidão, a temperança, vai te ajudando a ter agora o domínio próprio, entendendo agora essa busca pelo amor de Deus na tua alma, te ajudando a lidar com os problemas da vida, lidar também com seus irmãos, com o próximo, e te ajudando agora a ser uma nova criatura em Jesus. Ele também te habilita com os dons espirituais por intermédio do batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas espirituais. Então, na vida da pessoa cristã, ele atua de forma veemente, poderosa, conduzindo, dando direção, falando contigo, te dando uma compreensão sobre a vontade soberana de Deus, te dando uma compreensão sobre o reino de Deus, e nesse reino agora te ajudando a entender especialmente essa promessa da chegada da glória de Deus sobre a sua vida, e também da promessa da chegada do reino de Deus, nesse entendimento sobre o propósito da salvação. Eu espero muito ter te ajudado na ministração de hoje. Para concluir, o pastor Carlos Alexandre descreve que o Espírito Santo é quem dá poder e graça para a igreja de Cristo. É ele que nos dá esse poder, e na aula que vem nós vamos entender sobre esse batismo de poder, sobre o batismo com o Espírito Santo, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário nesse vídeo, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Me acompanhe também pelas nossas redes sociais, se inscreve aqui no YouTube ou no Spotify, você pode acompanhar as aulas. Você pode me acompanhar pelo próprio TikTok lá, Pastor Janderson Nascimento, ou também pelo Instagram, @Janderson Nascimento ou FacilitaEBD. Estamos disponíveis para que você possa conhecer os nossos trabalhos e o nosso ministério pastoral também. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda e espetacular. E é claro também que eu quero orar por você, interceder por tua vida. Mas antes, te lembrando que quarta-feira que vem, às 8 horas, eu vou estar por aqui ministrando essa aula para a tua edificação. Agora, nós vamos orar juntos para que Deus te dê sabedoria e discernimento na palavra para ministrar essa aula para a edificação dos teus alunos na EBD da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor pode dar a direção para o teu servo, para a tua serva que vai ministrar essa lição. Edifica-os na verdade e dê sabedoria sobre a atuação do Espírito Santo na obra da salvação. Edifica os seus alunos, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que nós utilizamos na aula de hoje, você pode utilizar na aula que vem também. Primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus, vale muito a pena você ter esse material em mãos, é o fundamento que você tem que ter nesse trimestre para entender a nossa compreensão pentecostal, o verdadeiro pentecostalismo, como nós entendemos sobre a atuação do Espírito Santo, da editora CPAD, do pastor Ezequias Soares. Você encontra no site da CPAD ambos os livros,
Falar em línguas, o maior dom. Vale a pena você buscar esse texto para a tua edificação também em Cristo Jesus, da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 8, na próxima quarta-feira, às 18 horas, onde nós vamos trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.